Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Joel, capítulo 2, versículos 18 e 19, que dizem assim: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre os gentios. Amém? A abundância de Deus na nossa vida. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, Deus promete abundância de vida a quem o ama. Deus nos dá tudo o que precisamos para viver. Quem confia em Deus sempre terá provisão. A abundância de Deus, meus irmãos, não é só provisão de comida e provisão de bens. Deus promete nos dar abundância de amor, abundância de paz, abundância de graça e abundância de alegria. A salvação em Cristo Jesus nos traz abundância de bênçãos. É bom mostrar a abundância de Deus em nossas vidas. As bênçãos de Deus nunca acabam. Irmãos, podemos e devemos partilhar as bênçãos abundantes recebidas de Deus com as pessoas ao nosso redor. Vejam como Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Em Marcos, capítulo 6, versículos de 39 a 44, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Amém? Aqui nós aprendemos, meus irmãos, meus amigos, que as bênçãos recebidas devem ser partilhadas com todos ao nosso redor. Queridos irmãos, queridos amigos, o trigo, o mosto e o óleo mostrados no texto bíblico de Joel, capítulo 2, versículos 18 e 19, têm um grande significado para a Igreja de Cristo. Esses produtos servem-nos de promessa de que poderemos ter uma vida espiritual abundante, alegre e consagrada ao Senhor. Irmãos, abundância
é grande quantidade, é profusão, é opulência, é abastança, é suficiência, abundância, é fartura. Tudo isso é abundância, meus irmãos. O trigo significa o sustento. Deus supre o seu povo, pelo menos em 3 áreas específicas. Primeira, naquilo que é necessário à nossa sobrevivência. Se o crente tem o salário rebaixado em seu trabalho, coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, e precisa sustentar 4 filhos, por exemplo, certamente esse crente enfrentará uma situação muito difícil. Mas nessa hora, meus irmãos, ele deve lembrar-se de que o mesmo Senhor que sustentou mais de 2 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto, pode também sustentar a sua família. Deus usou corvos para sustentar o profeta Elias. Veja o que diz 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus alimentou a viúva de Sarepta e alimentou também mais de 20.000 pessoas entre mulheres e crianças. Irmãos, Deus usa as coisas vis e fracas deste mundo para que todos saibam que somente um milagre seu pode sustentar o homem necessitado. Vejamos o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Portanto, devemos alegrar-nos, mesmo nas circunstâncias adversas. O justo nunca mendigou o pão. Vejam o que diz a Bíblia em Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Deus supre o seu povo no que necessitamos para vencermos as nossas crises emocionais. Irmãos, a depressão neste século é a 2ª maior doença do mundo, somente perdendo para as doenças do coração. É um estado de desânimo, pessimismo e profunda tristeza em que a pessoa perde o prazer pela vida, em decorrência de diversos fatores, como desemprego, morte de um ente querido ou seus próprios fracassos. Quando chegou à Macedônia, Paulo tinha medo por dentro e por fora. Ele só via combates. Esse apóstolo estava física e emocionalmente fragilizado, mas Deus
que consola os abatidos, enviou-lhe Tito para o consolar. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. O profeta Elias estava igualmente abatido e entrou em depressão. Mas Deus usou para com o profeta um tratamento psicoterápico. Disse assim: grande é a tua caminhada. O crente deve regozijar-se no Senhor, porque a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia diz assim em Salmos 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a palavra de Deus, queridos. Deus supre o seu povo em tudo que é necessário à nossa vida espiritual. O diabo odeia o Senhor e a nós também, porque somos criaturas de Deus, somos embaixadores de Cristo e representamos a multiforme e visível sabedoria de Deus diante de todas as potestades e mostramos que Jesus é vencedor e soberano. Contudo, meus irmãos, meus amigos, se o Senhor não nos sustentar, não poderemos vencer o diabo. Pois é Deus quem defende os seus filhos das investidas de Satanás, assim diz a palavra de Deus. Segundo, o mosto é o vinho em fase de fermentação. Significa a alegria do povo de Deus. Primeiro, a alegria que vem de Deus é sobrenatural. Irmãos, existe a alegria originada pela realização das expectativas da vida, porém, a alegria do crente pelas coisas celestiais é sobrenatural, conforme diz a Bíblia em Salmos 4, versículo 7. Segundo, a alegria que vem de Deus não depende das adversidades da vida. É a mesma alegria e poder do Espírito Santo que vemos em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E esse mesmo regozijo também foi sentido por Paulo e Silas quando estavam no cárcere. A Bíblia diz assim em Atos, capítulo 16, versículos de 23 a 26. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Terceiro, 3 motivos para nos alegrarmos. 3 motivos para nos alegrarmos. Primeiro, porque o Senhor nos fez grandes coisas. Em Salmos 126, versículo 3, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos,
Certa feita, um jovem de 19 anos dirigia uma Kombi vendendo produtos alimentícios em sociedade com outro irmão da igreja. Enquanto dirigia, ele pensava assim: Deus, o que tu queres da minha vida? Dá-me uma prova de que estás comigo. De repente, um caminhão à sua frente quebrou e desceu de ré. Então ele disse: guarda-me, Senhor. O caminhão amassou todo o lado direito da Kombi e arrastou a ladeira abaixo, batendo em um ônibus que vinha logo atrás. A Kombi ficou imprensada entre o caminhão e o ônibus. A carroceria do caminhão quase atingiu o rosto do jovem e a perna direita dele por pouco não foi esmagada entre as ferragens. Quando viu a Kombi destruída, o homem que dirigia o caminhão gritou: meu Deus, matei o motorista da Kombi. Mas o jovem que havia saído do carro tocou no ombro dele e disse: estou aqui, meu chapa. Então ele comentou: meu filho, o teu santo é muito forte. Imediatamente o jovem lhe respondeu: ele não é muito forte, não. Ele é todo-poderoso. Ele é Deus. Então o jovem concluiu claramente com esse livramento que o Senhor havia lhe dado uma prova de que poderia fazer coisas muito maiores em sua vida. Segundo motivo, porque somos povo de Deus. Em Salmos 100, versículos de 1 a 5, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Irmãos, este texto esclarece a todos nós que o crente deve alegrar-se porque foi resgatado do pecado, passou a fazer parte do povo de Deus e agora é ovelha do seu pasto. Terceiro motivo, porque o nosso nome consta no livro da vida. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 10, versículo 20: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Este é o motivo pelo qual o crente deve alegrar-se. Quarto, o óleo significa a unção do Espírito Santo. Ele atua em 4 áreas específicas de nossa vida. Primeira área, ele trabalha para que o homem se converta. Em João capítulo 16, versículo 8, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, aqui nós vimos que ainda haverá nesta terra uma salvação como nunca houve. Os crentes serão usados para ganharem muitas e muitas almas na última colheita. Na segunda área, ele envia poder sobre a sua igreja. A Bíblia diz assim:
em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Se o crente ainda não tiver sido batizado, esse será o tempo próprio em que ele será batizado. A terceira área, ele opera os dons espirituais. Ele distribui dons para toda a sua igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O crente batizado e que busca os dons pode, entre outras coisas, pôr a mão sobre os enfermos e estes serem curados. A quarta área, ele desfaz os laços do diabo. O crente ungido pelo Espírito Santo de Deus tem poder e autoridade para desfazer os laços do diabo e alcançar a vitória sobre todos os problemas. A Bíblia diz assim em Isaías, capítulo 10, versículo 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Irmãos, até aqui nós vimos como Deus supre abundantemente a vida dos seus filhos. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus em João capítulo 10, versículo 10, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, podemos concluir que a alegria do céu é inesgotável. Pois ainda que no mundo as pessoas estejam tristes, o crente permanece alegre, principalmente pelo fato de ter salvo por Cristo Jesus. Podemos concluir, meus irmãos, que a alegria do céu é inesgotável. Pois ainda que no mundo as pessoas estejam tristes, o crente permanece alegre, principalmente pelo fato de ter sido salvo por Cristo Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe.